consumismo é uma das fortes marcas culturais da sociedade contemporânea e também um dos motores da economia. Não importa a idade, o gênero, a classe social, todos consomem, às vezes sem a menor necessidade. Mas o que consumimos? O que precisamos? O que desejamos? O mercado publicitário se encarrega de fazer chegar diariamente uma montanha de mensagens que invocam ao consumo. Na linha de frente da recepção desse bombardeio de campanhas de produtos, marcas, personagens e promessas de diversão e felicidade estão pessoas ainda em desenvolvimento, crianças expostas à manipulação do mercado. Crianças que, quando não orientadas, podem sofrer com as consequências dos excessos consumistas. Os especialistas apontam perigos: obesidade infantil, erotização precoce, estresse familiar, banalização da agressividade, da violência e por aí vai. Debater formas de combater esses impactos na vida infantil é colocar os valores humanos à frente dos valores econômicos. É pensar numa formação mais saudável para as novas gerações. Isso é básico para a construção de um país melhor e mais justo. O Melhor e Mais Justo de hoje discute o consumismo infantil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Daniel Carvalho, que é psicólogo clínico e pós-graduando em terapias cognitivas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Pamela Moraes, que é fotógrafa, Valéria Meirelles, psicóloga, e Ana Paula Sacek, advogada especialista em relações de consumo. Bem-vindos a todos. Mãe, pai, compra! Essa frase é recorrente nas famílias brasileiras. Segundo dados do Instituto Alana, as crianças chegam a participar de 80% das decisões de compra de uma família. Não é por acaso, portanto, que o mercado publicitário tem se voltado cada vez mais para esse público, inclusive nas campanhas de produtos que não têm relação direta com o universo infantil. Além disso, as crianças brasileiras são as que mais assistem televisão no mundo, passando quase 5 horas por dia na frente da tela. Então eu pergunto para a gente começar, quais os efeitos dessa superexposição ao consumo na formação infantil? Valéria, quais são os efeitos dessa superexposição no desenvolvimento e no futuro adulto que essas crianças serão? Então, infelizmente, esses efeitos para a criança, eles não são os melhores. Acho que a grande questão de consumir muito é que a criança vira um ser insaciável, que aprende a desfrutar pouco daquilo que tem e em seguida já está buscando o outro. E nessa ânsia de consumir, ela também, e consumir imediatamente, ela acaba não tendo, aprendendo a esperar, que é super importante, inclusive tolerando frustrações. Então, o consumo excessivo hoje, ele presta um desserviço ao desenvolvimento da criança, muitas vezes atrapalhando a sua capacidade criativa, a sua capacidade de relacionamento, interferindo nas relações sociais e familiares também. E pior ainda, invertendo uma ordem familiar na qual a criança vira, como foi apresentado no começo, no programa, ao centro das decisões familiares, quando, na verdade, quem tem que tomar as decisões familiares de compra são os pais. Então, infelizmente, a gente não vê com bons olhos o excesso. A gente vê um desequilíbrio que, no futuro, pode gerar um adulto com comportamentos desfavoráveis em relação ao uso do dinheiro e comportamentos favoráveis que podem levar tanto para a avareza, que é uma patologia financeira, como o gasto excessivo, e endividamento e, o pior de tudo, inadimplência. Além de outras doenças, né? Uma série de doenças. A gente está provado, estudos mostram que o equilíbrio financeiro gera saúde mental. Ana Paula, e no campo do direito, quais são os efeitos desse consumo desenfreado e desse massacre das crianças pelas ofertas de consumo? Pois é, a Valéria lembrou bem toda essa questão da banalização e da vulnerabilidade que tem a criança nesse mercado.
Mas a lei protege a criança, né? Embora essa proteção ela não seja ainda uma proteção específica, como uma regulamentação específica da publicidade infantil, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele protege da publicidade enganosa, da publicidade abusiva, existe, e até da questão da vulnerabilidade, que é onde a criança se encaixa nesse requisito. Mas o que a gente percebe hoje é que essa proteção não está sendo suficiente em função do excessivo número de mídias, de merchandising, de marketing e até mesmo de programas que são voltados para a criança, mas aí, né, transmutados de estratégias de marketing, onde a criança, lógico, ela não percebe, mas quando ela está vendo, ela é bombardeada. E a gente pode citar não só programas, mas a questão da alimentação, como, né, as marcas que vinculam os brinquedinhos, os ovos que trocaram os bombons pelas surpresas, né? Enfim, teria aí um arsenal de coisas para citar que estão trabalhando diretamente nesse psicológico da criança e que ainda a legislação não consegue proteger com maior efetividade, embora exista sim uma legislação que proteja, como protege o consumidor de uma forma geral. E a criança não é diferente desse contexto. Pamela, você que é mãe de criança, sofre com as questões das solicitações de consumo. Tanto do lado aqui do direito, quer dizer, o fato de existir legislação que protege é suficiente para ajudar os pais a lidarem com a questão. E por outro lado, quer dizer, esses efeitos, né, ou pelo menos essas tensões no campo do desenvolvimento, no campo das relações familiares, portanto, tensões que são do campo emocional, enfim, se expressam de fato? Isso acontece e mesmo que a gente tente proteger dentro de casa, tentando deixá-lo menos tempo na frente da televisão, existe a convivência dos amigos, né? Então, existem coisas que ele pede e que vêm da escola, vêm dos amigos que muitas vezes conhecem o personagem está vinculado a um desenho e aquele personagem aparece numa bolacha, ele vai aparecer num tênis, vai aparecer num brinquedo. Então, essas solicitações vêm o tempo todo. Eu acho que não só dentro de casa, mas vem também muito dessa convivência que ele tem e vai ter sempre, né? A gente tenta dizer não, mas o não tem que ser justificado, porque para ele o não muitas vezes não é suficiente. E realmente esse apelo dos personagens hoje, no meu que é menino, né, no meu filho que é menino, eu sinto muito isso, assim. Ele coloca tudo que ele vê nos desenhos ou que ele não vê, mas que os amiguinhos usam e que tem algum personagem, principalmente os super-heróis que estão mais agora na moda, ele acaba pedindo. Os super-heróis estão na moda sempre, né? E agora a frustração, de fato, ficar rebaixada, quer dizer, não ganhar aquilo que quer, não ter aquilo que quer, gera uma diminuição dos limiares de frustração? Fica, mas eu acho que a gente tem a negociação, né? Pelo menos em casa a gente tenta negociar. O não nunca é bem aceito, então num primeiro momento sempre vai ter a frustração, ele vai reclamar, ele vai fazer as suas birras e tal, mas a gente tenta negociar. Então hoje não dá, a gente tenta explicar o porquê e numa próxima oportunidade que seja viável no aniversário, na Páscoa, então a gente busca essas datas também para tentar justificar dar aquilo que ele pede. Mas é bastante difícil, assim, mesmo que os pais deem ou digam não, na verdade, existem os avós, os tios que vão ceder em algum momento. Então é complicado. Daniel, também não é um peso muito grande para as famílias, porque na verdade estamos falando que isso é generalizado na nossa sociedade e que é difícil aos adultos escaparem desse tipo de demanda, da captura, né, do excesso de consumo e tal, e as famílias não ficam meio desaparelhadas para lidar com isso também? Certamente. Isso é um grande problema do momento hoje, né? Aparecem muitas famílias reclamando justamente disso. Como que eu dou um limite para o meu filho? Como que meu filho pode ter um limite? E é preciso observar que essas crianças se tornarão adultos, que também vão consumir muito e já fazem isso. Então, muito disso vem dos pais também. Eles têm a dificuldade de ter limite com eles e a dificuldade também em manter esse limite para os filhos. E com a sociedade que a gente vive hoje, onde os pais trabalham, né, trabalham muito,
tem sempre aquela carência. Puxa, mas eu tenho que dar o melhor para o meu filho. E aí, nisso, acabam exagerando e fazendo tudo que a criança quer. E aí é como a gente estava ouvindo já aqui. Mas Fica está falando que, por difícil. exemplo, a negociação para ampliação do consumo tem a ver também com a culpa dos pais? Quer dizer, o pai e a mãe trabalham fora, estão fora, um jeito de compensar a ausência é aumentar a quantidade de oferta de consumo para os seus filhos? Para muitos quando pais, podem? sim. Para muitos pais, O que é um isso acaba sintoma, sendo né, feito. da sociedade Certo. contemporânea. É uma outra questão super séria, porque a gente hoje vive não é nem na sociedade de consumo, é do hiperconsumo. E o que o Daniel falou faz muito sentido, porque hoje em dia a gente tem uma geração de adultos extremamente extenuados, trabalhando de 12 a 13 horas por dia, com sobrecarga de trabalho e ainda educando os filhos. E na sociedade de hiperconsumo, em que comprar e a compra e a identidade são interligadas, falar não para um filho, falar não até para um próprio desejo, é confundir-se, machucar a sua própria identidade. Então, os pais ficam... Gera angústia. Né? Gera angústia. E é uma sociedade hoje, sim, que não quer ficar angustiada. Esse é o fato. Quando você falou, nós vivemos pensando globalmente e localmente, nós estamos numa geração em que a angústia não faz parte muito do pacote. Somos angustiados como podemos resolver o mais rápido possível. E quando ele diz que está difícil pôr limites, está sim, porque pôr limites gera um pouco de angústia e a angústia faz parte do nosso desenvolvimento. Então, e numa dessas, o consumo, o consumismo, ele cai como uma luva, porque os produtos de vendas que oferecem felicidades e tudo mais, a pessoa está angustiada, ela compra aquilo, mas como aquilo não resolve, vem o próximo. Então, E vai um círculo vicioso, né? E os valores têm que ser bem claros. Aí a gente entra numa outra discussão mais adiante de falar disso. Aí, então, exatamente aí que eu acho que entra o que eu iniciei falando, a questão da proteção. Né? Porque esse limite, muitas vezes, ele é difícil, ele é tênue, e ali, para você também, como relação familiar ou relação, né, de pessoas, enxergar esse limite, talvez você não consiga enxergar com tanta propriedade. Por isso que você tem que ter o papel do Estado, nesse caso a legislação, sim, executando essa proteção, realizando essa proteção. Né? Porque a criança, como um ser vulnerável e muitas vezes hipervulnerável, ela está muito mais, né, ela está muito mais favorável a esse tipo de mídia, né? Nós tivemos sujeita mesmo, sujeita, né? Exatamente, era essa palavra. Nós tivemos um exemplo recente agora, temos ainda, porque ainda está em veiculação, da novela infantil, que é um mega sucesso, né, em relação ao interesse da criança. Qual novela? Posso falar o nome? Posso? Pode. Tá, a novela Carrossel, que é um interesse, assim, massificado pelas crianças, principalmente as crianças menores, né, de faixa aí entre 4 e até 12 anos, mais ou menos nessa faixa, que assim, foi um boom de marketing dentro da novela. De né? merchandising, o que em tese é proibido por lei, não é? Então, em tese... Ou seja, em tese não estaria protegido disso? Exatamente, em tese. Só que as estratégias de marketing e merchandising que a novela aplica, são todas, a maioria delas são subliminares, né? Então, para a criança enxergar isso, ela não vai enxergar. Então, se o garotinho está lá abrindo um pote de iogurte, está tomando aquele iogurte, ele focar na marca, é o garotinho ídolo dele que está tomando aquele iogurte. Então, que são as mensagens subliminares que estão ali. Mas, além das subliminares, você tem a publicidade ali totalmente também veiculada direta na novela, como foi o caso do chocolate, que até teve uma ação muito grande dos órgãos de defesa do consumidor e órgãos especializados para impedir isso. Que eles fizeram, posso até colocar aqui qual foi que isso foi um objeto realmente de grande repercussão e de dano também relativamente grande para essas crianças, que eles fizeram a publicidade mais ou menos semelhante à que tinha do Sr. Wonka com o chocolate. Né? E houve uma venda assim maciça, mas tão grande que a própria produtora do chocolate não deu conta de produzir os chocolates na quantidade em que isso foi veiculado. E as crianças que não conseguiram chocolate foi uma frustração total. Tinham pais ligando, pedindo, pagavam não sei quanto, mais ou menos um pouco do que aconteceu no filme, né? Porque eles não tinham uma quantidade suficiente de chocolates para atender a demanda. E as crianças não entendiam, porque tinha lá que aquele que achasse o cupom iria participar da gravação e etc. E aquilo, houve uma ação incisiva dos órgãos proibindo, né, exatamente essa prática e precisou agir diretamente para coibir, porque não tem o menor sentido.
isso que ela está falando é bem verdade mesmo, né? Eu tive problemas com crianças no próprio consultório mesmo, que isso entrou numa angústia, porque não tinha mais o chocolate, Exatamente. né? Não tinha mais o que dar. É. E os pais não tinham mais como explicar isso para a criança. E até para elas tinha uma ideia assim, que era certo, comprando chocolate, ia para a novela, né? Então ficava numa situação muito angustiante para a criança, e para os pais também. Essa criança teve até dificuldade, passou a ter dificuldades escolares por conta disso. Então é uma coisa bastante séria essa questão da mídia aí. Pamela, isso rola, por exemplo, com o teu filho? Como é que o teu filho chama? Benício. Benício? O Benício... Coisas desse tipo, né? O Benício, ele não assiste muito a TV aberta, ele assiste mais alguns canais fechados, mas eu acho que isso da novela é muito plausível, né? Porque ele não assistia a novela, mas ele conhecia os personagens. E Porque isso, os amigos, porque isso circulava. Exatamente, não só os amigos. Festas de aniversário, existem inúmeros produtos e a festa é toda feita disso. Algumas lanchonetes também estavam usando as crianças, né, a imagem das crianças, e ele queria ir até a lanchonete por conta do brinde, que vinha com a foto de um determinado personagem que era um menininho, né? Então, é absurdo, assim, a gente não consegue nem detectar de onde está vindo, porque não era Vem de de dentro todos de os casa, lugares. vem de todos os lugares. Bom, eu exato. preciso fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Não sai daí.